A Câmara Municipal de BH instaurou uma nova CPI para questionar a Prefeitura sobre o motivo da contratação sem licitação da empresa que faz a limpeza da Lagoa da Pampulha e também as ações de limpeza e conservação feitas na lagoa. E por falar em limpeza, cerca de 7 mil peixes mortos foram retirados da Lagoa da Pampulha entre sábado e ontem. E a situação também foi parar lá na CPI. Lucas Franco, ao vivo aqui com a gente, acompanhando então a CPI lá na Câmara Municipal. Lucas, boa tarde. Oi, Aline, uma ótima tarde para você e para todos que acompanham o MG1. Nessa retomada da CPI da Lagoa da Pampulha, a mortandade de peixes foi um tema também tratado nessa sessão de hoje. Inclusive, os vereadores que fazem parte dessa comissão votaram um requerimento para pedir explicações à Prefeitura de Belo Horizonte e também à Copasa sobre o que teria causado essas mortes, Desde o fim de semana, segundo a Prefeitura, entre sábado e a última segunda-feira, mais de 7 mil peixes foram retirados ali da lagoa, todos acabaram morrendo. E aí eles querem também explicações para saber o que teria motivado. A gente relembra, gente, que é a segunda CPI da Lagoa da Pampulha. Uma foi realizada também no ano passado, finalizada em julho, mas sem ter o relatório final votado pelos vereadores. Então, ou seja, todo aquele processo de investigação que foi feito durante ali todo o tempo dessa CPI, da primeira CPI, acabou não sendo votado no prazo determinado. Então, os parlamentares iniciaram uma nova CPI também em julho do ano passado. Só que 2 dias depois, essa retomada, esse novo trabalho, ele foi interrompido pela Justiça, já que a Prefeitura de Belo Horizonte, na época, conseguiu uma liminar impedindo essa nova CPI, alegando que esse novo trabalho tinha o mesmo objetivo da CPI anterior. Aí a Procuradoria da Câmara Municipal, recorreu à Justiça, alegando que o Poder Legislativo também pode realizar fiscalização de atos promovidos pelo município. Em dezembro, no fim do ano passado, então, o Tribunal de Justiça votou ali entre os desembargadores e outros membros e decidiram autorizar a retomada, então, dessa nova CPI da Lagoa da Pampulha. Hoje, a primeira pessoa foi ouvida no início desses trabalhos, que é um representante da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, o Leandro César Pereira. Ele respondeu perguntas de vereadores a respeito do contrato da Prefeitura de Belo Horizonte com a empresa que atualmente é responsável pela limpeza da Lagoa da Pampulha. Também chegou a comentar em relação a esses problemas encontrados no fim de semana sobre a mortandade de peixes. Também conversamos com o relator da CPI, o vereador Braulio Lara, do Partido Novo, e os dois falaram então em relação a esse processo agora da CPI e o tema que está atingindo em muito essa semana aqui na Câmara Municipal, que é em relação a esses peixes que foram encontrados mortos na lagoa. Vamos acompanhar as falas desses dois representantes. Eu já determinei a nossa equipe técnica, faço o levantamento de custos, o custo que foi para a gente mobilizar a equipe no final de semana para catar os peixes, o custo que é para fazer o descarte dos peixes, o custo que a gente vai gastar para a gente tratar aquele esgoto que foi aportado na Lagoa do Pampulha. E esse custo a gente vai encaminhar para aquele que é responsável. A gente quer informações sobre a questão dos peixes que morreram, Por que aconteceu isso, qual que é a condição da água, entender realmente os parâmetros, porque o que a gente já vinha apontando há mais tempo era que, mesmo com todo o tratamento de biorremediação, a lagoa nunca atingiu a classe que era desejada de forma sistemática. E o próprio secretário afirmou nessa oitiva de que desde setembro já não se faziam os tratamentos da água. Ou seja, o que está acontecendo realmente na Lagoa da Pampulha? A previsão é que essa CPI seja concluída ali até meados do mês de maio, mas os trabalhos podem ser prorrogados por mais 60 dias. Em relação à mortandade de peixes nesse último fim de semana, a Prefeitura de Belo Horizonte diz que tem relação com o esgoto que foi despejado na água sem tratamento, em que inclusive emitiu uma notificação à Copasa, que é a companhia de saneamento aqui do estado, e um valor de multa ainda será avaliado. A Copasa também emitiu uma nota, diz que ali até o momento não foi informada dessa decisão da Prefeitura de Belo Horizonte.
Nossas equipes também conversaram com uma bióloga que falou o que pode ter provocado a morte desses peixes lá na lagoa, até porque não é um problema que aconteceu pela primeira vez. Nós já tivemos um caso como este no ano passado. Vamos ouvir o que ela disse. A gente desconfia que tenha dado, sim, algum problema no tratamento, nesse processo de tratamento dessa estação de águas fluviais, e com isso a gente aumentou a quantidade de nutrientes como fósforo, como resíduos ácidos, saponáceos. Os animais e as plantas que estão ali acabam morrendo ou por falta de oxigênio ou por intoxicação do excesso desses poluentes que estão ali. No ano passado, no mês de novembro, a Prefeitura retirou vários peixes mortos também ali da orla da Lagoa da Pampulha. Na época, o município alegou que o calor extremo acabou causando ali a morte dos peixes. Segundo a Copasa, cerca de 1.700 imóveis em Belo Horizonte e outros 4.600 em Contagem ainda não possuem o tratamento de esgoto, ou seja, despejam esse esgoto de maneira irregular. Claro, a gente vai continuar acompanhando também essa situação lá da Lagoa da Pampulha, Aline, e os próximos passos da CPI aqui da Câmara, essa nova CPI, a segunda, em menos de um ano, em relação à Lagoa da Pampulha, contratos firmados entre o município, também empresas, e a questão da limpeza ali do leito da água. Eu volto com você. E seguimos acompanhando, né, Lucas? É um assunto que interessa muito aqui pra gente, para todos nós moradores de Belo Horizonte. Obrigada pelas suas informações.